Olá meus amigos e minhas amigas do Colégio Next, nós estamos aqui novamente para a gravação do 13º Pod Next. Eu sou o Alcino, você já me conhece, tenho acompanhado aqui todas as gravações e cada Pod Next a gente traz um tema e um assunto relevante, importante para o momento atual e para a nossa comunidade de estudantes, professores, pais, familiares e amigos. Então convido você a acompanhar a gente principalmente nos nossos canais, nas nossas redes sociais, Instagram, no YouTube, para que você saiba sempre o que a gente está trazendo de novidade. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Rogério Andrade, que é biólogo, consultor ligado à questão da sustentabilidade, meio ambiente. A gente vai bater um papo muito oportuno sobre tudo isso que a gente veio passando no nosso planeta, nas nossas vidas, que a gente sente muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, a gente estava comentando um pouco antes de começar aqui que a gente está no inverno e está calor, a gente tem algumas questões que têm acontecido ultimamente no nosso país, inclusive, então a gente quer hoje bater um papo com o Rogério. Então, Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, agradeço aí o convite aí do Colégio Next. E para mim é uma grande satisfação poder estar compartilhando um pouquinho, né, do conhecimento que a gente tem, da experiência acumulada com as questões ambientais aí, muito importantes aí para o nosso país e principalmente do interesse de vocês, estudantes, vocês que são as próximas gerações. Afinal, que mundo a gente está deixando para vocês, né? Legal. Rogério, eu falo que aqui é um bate-papo, né? E de Campinas até aqui a gente veio conversando um pouco sobre essa questão de meio ambiente, a questão de sustentabilidade, mas como a gente tem um dos nossos públicos mais ativos, são os estudantes, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre essa profissão, né? Sobre essas profissões ligadas a esse assunto, a esses temas, e que você contasse para a gente aqui, principalmente para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, que profissões são essas que estão mais em ascendência nesse momento ligado a esse tema tão importante? Perfeito. Alcino, vamos lá. A questão da sustentabilidade é uma questão transversal. Ela permeia toda a sociedade de alguma forma. E as temáticas ligadas à questão de meio ambiente, sustentabilidade, responsabilidade social, governança, elas são áreas que podem ser, vamos dizer assim, exploradas por profissionais de todas as áreas do conhecimento, né? Humanas, biológicas, exatas, mas o grande, vamos dizer assim, o desafio que a gente tem é a gente poder ter aquela formação, ou talvez aquele olhar mais sistêmico, holístico, onde a gente possa saber um pouquinho de cada área, mas tendo, vamos dizer assim, aquele conhecimento para poder amarrar essas pontas, né? A gente sempre fala aí de profissões do futuro, né? Quantas profissões do futuro a gente nunca imaginou que existiriam algum dia, né? Exatamente. Por exemplo, piloto de drone, né? Isso. É uma coisa impensável há alguns anos atrás. E nas áreas de biológicas, de meio ambiente principalmente, se falava muito em cursos de biologia ou de ecologia, enfim, de engenharia ambiental, que era uma engenharia que não existia, hoje é uma especialidade da engenharia. Então a gente começa a perceber como esse mundo é tão dinâmico e o quanto está sendo cada vez mais reconhecido, está sendo importante essa preocupação, essa visão em relação à sustentabilidade, né? Então acho que esse é um caminho sem volta, né? Hoje a gente não discute mais o óbvio, né? Mudanças climáticas que ainda hoje a gente tem um pouco de negacionismo científico em relação a isso, mas não dá para questionar, né? Eu acho que a gente tem as médias históricas de temperatura no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem esse controle desde 1890 e as temperaturas de fato médias anuais estão aumentando. Já aumentamos aproximadamente 1,2 graus aqui na nossa região. E a tendência é que isso continue aumentando, né, com bastante velocidade nos próximos anos. E isso vai causar uma série de consequências que a gente vai ter que estar muito atento a elas, né? Então, a profissão do futuro
você vai estar trabalhando com o meio ambiente ou com as consequências, né, do nosso descuidado com o meio ambiente de alguma forma. Não vai ter jeito de não estar nisso. Né? Legal. E isso a gente tem que incorporar aqui dentro, né, na escola, né, porque é daqui que vão sair profissionais. E não é mais o que a gente falava, né, na minha época, você é o profissional do futuro. Não é mais, é o profissional do agora, né? Então é escola, né? Como que você enxerga o papel da escola nesse processo, né, da formação desse estudante? Eu não estou nem falando de faculdade, falando mesmo educação básica, colégio. Não, é ótimo. Eu acho que a questão da educação, dessa cultura, da sustentabilidade, do meio ambiente, é algo que hoje já está, as crianças já nascem com isso. Né? Então, a gente está vivendo um momento onde a gente evoluiu bastante no nível de consciência e de comprometimento das pessoas com essas questões ambientais. Né? Alguns anos atrás, jogar um papel pela janela do carro era algo comum. Hoje, você não vê isso. Né? Se você jogar um papel pela janela do carro, se bobear, alguém vai pegar o papel e jogar dentro do carro. Eu acho muito engraçado isso, porque assim, a nossa geração, a minha geração, a gente via muito isso com assim, você está andando na rodovia, voava uma coisa do seu carro. Né? E hoje eu percebo quanto os meus filhos, por exemplo, isso para eles é algo agressivo. Quando eles enxergam uma coisa, o meu filho menor fala assim, pai, não consigo entender como que uma pessoa joga para fora. Você vê que isso aconteceu dentro de um processo de educação novo, né? Exatamente. Nós estamos agora no período junino, né? Eu, na minha infância, né, eu posso comentar, a gente soltava balão nas festas juninas. Exatamente. Hoje isso, além de ser crime, né? Uma criança que me vê soltando um balão já ia me repreender, né? Então, acho que é um processo de aculturamento que tem acontecido. Então, a sociedade ela tem mudado, ela tem caminhado em direção a então, essas questões de sustentabilidade cada vez mais presentes na nossa vida e todos nós comprometidos, né? Começando em casa, no colégio, a gente já percebe que já é uma outra cabeça, Rogério, me lembra, tem acho que um livro do Al Gore, isso, que ele falava sobre uma questão aí de previsões, é isso? Relembra pra gente, porque eu acho que eu não estou me lembrando o nome do livro agora, mas eu lembro que ele tinha uma visão e as pessoas, tanto quanto negando, né, o que poderia acontecer, achavam que não, né? O que ele trazia? Você se lembra desse? O Al Gore, na verdade, ele foi o presidente dos Estados Unidos, né? E ele lançou um livro chamado Uma Verdade Inconveniente, onde ele justamente abordava o tema, né, de como o homem estava interferindo no meio ambiente e como isso estava influenciando as mudanças climáticas. Quando ele lançou esse livro, fazendo esse alerta, realmente causou polêmica no mundo inteiro, mas ele foi muito questionado, né? O negacionismo científico, né, já atuou naquela época com ele. Isso estou falando de década de 90, Sim. Né? E hoje ninguém mais discute. Ficou tão óbvio que fato, ninguém né? pode mais falar nada. E aí, a garotada que está assistindo aí, quem já não assistiu aquele filme, né, de catástrofe, de grandes tragédias, que começa com um cientista olhando para o espaço, numa luneta, vindo um asteroide. Descobre que está vindo um asteroide. Ou um que estava trabalhando com um sismógrafo e percebeu alguma coisa, que ia acontecer alguma coisa, e ele é repreendido, ele é ridicularizado muitas vezes, né, exposto de uma forma, né, que não deveria. E depois, ao longo do enredo do filme, a gente percebe que ele estava correto. Sim. E ele é chamado, inclusive, pelo presidente para ajudar a resolver o problema. Então, o Al Gore foi bem isso. Ele nem cientista era, né? Ele era um presidente americano, mas preocupado com essas questões ambientais. E tudo que ele falou lá aconteceu. E está acontecendo. E cada vez mais próximo da nossa realidade aqui no Brasil. Né? Todo mundo acompanhou a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul agora nesse último mês de maio, mas é algo que já vem acontecendo nos últimos anos, né? Tivemos deslizamentos ali na região de Petrópolis. No Rio de Janeiro, e outras tantas acontecendo, né, no nosso país, e a gente não dando atenção, achando que aquilo eram casos assim excepcionais, fortuitos, e que aconteceriam assim... Um acidente da natureza. Não é? E a gente percebe que isso não foi um acidente, não foi um acaso, isso é um novo padrão que está se estabelecendo.
Você tocou na questão do Sul, né? Tá muito recente, né, o que aconteceu. Ainda o Sul passa por situações. Eu estive lá em Santa Maria recentemente, passei por Porto Alegre uma semana antes de toda a água que caiu lá, né? Como explica isso, assim, como que a gente consegue explicar isso? Porque a gente vive aqui, a gente está de São Paulo, Campinas, amanhã, depois de amanhã termina o mês de junho, não caiu uma gota de água no mês de junho, né? Tudo bem que inverno é mais seco, mas nada, zero, ou seja, está antecipado o processo de seca, né? E seca aqui e alagado lá. Como que explica isso frente a essas novas questões ambientais, né? Não, vamos lá. É muito importante a gente entender que o planeta é uma coisa só. Ele é um ecossistema e tem uma série de relações, né, muito assim, particulares. E a gente... existe um filme chamado Efeito Borboleta, talvez alguns tenham assistido, né? Mas é você movimentar algo do outro lado do mundo que vai ter uma consequência aqui. A gente experimentou no Rio Grande do Sul agora, é o famoso, né, El Niño que a gente está falando, mas isso tem a ver com o aumento da temperatura da água do Oceano Índico. Uau, o que eu tenho a ver com o Oceano Índico? Nem passa por lá, né? Assim, né? Pois é. Então a gente começa a perceber que as correntes marítimas mudaram, isso trouxe água quente para um lugar, levou água fria para outro, enfim, é todo um sistema imbricado em que a gente acaba se envolvendo e a gente, sem perceber, né, acaba sendo envolvido em situações que não dependeriam também só da ação local. É óbvio que a ação local ela é fundamental, mas a gente tem que pensar global, agir local, ok? Não entender, não achar que só agindo localmente a gente vai evitar essas grandes catástrofes, né? Então a gente percebe que o que aconteceu aqui, na verdade, é que a umidade da Amazônia ela não consegue chegar até aqui, a gente está tendo um bloqueio por causa, né, das frentes frias e tudo mais, e não adianta, a chuva acabou se concentrando, né, ali no Rio Grande do Sul, né, ela desce margeando a cordilheira, vamos falar assim, né? E a frente fria. Então, o aquecimento não deixou a frente fria ter força para entrar, então tudo se concentrou e se condensou ali. E isso está acontecendo mundo afora, né? Então, por isso que não chove em um lugar e chove pra caramba em outro lugar, né? Então, são fenômenos extremos climáticos que não são mais a exceção. Então, o pessoal fala, em 1940 tivemos uma grande enchente no Rio Grande do Sul. Isso só foi acontecer 80 anos depois. Gente, é o seguinte, isso vai acontecer agora. No ano que vem novamente. Vai. As cidades têm que estar preparadas. Infelizmente, é o novo normal. Então, por isso que eu falo, as profissões do futuro, né? Se você escolheu, eu não quero fazer biologia ou ecologia porque eu gosto de exatas. Tá perfeito, só que as exatas que você vai aplicar vão ser justamente essas exatas para melhorar a drenagem urbana e para fazer, né, melhorar a permeabilidade de solo, para você poder evitar os efeitos dos eventos extremos. Então você vai ser um engenheiro e que vai estar atuando justamente para combater, né, os efeitos das mudanças climáticas. Perfeito. E aí eu ia aproveitar o gancho, né? Assim, olhando para esse cenário, o que as cidades, os governos, até pelo seu conhecimento, seus relacionamentos, o que tem sido feito? Você tem informado, assim, existe uma preocupação, existe alguma ação sendo trabalhada para isso? Porque eu vejo muito, né? O carro elétrico agora, né? Tem o carro elétrico. O carro elétrico é uma ponta importante, mas o que mais? O que mais você tem percebido aí nas suas viagens, nos seus conhecimentos? Né? Não, perfeito. Bom, só para mencionar aqui, eu acabei não mencionando, mas hoje a gente tem um movimento chamado Fórum Brasil de Gestão Ambiental, tá? Isso aí é uma iniciativa quadripartite, né? Atualmente eu estou presidente desse fórum, mas a gente tem andado Brasil afora, né? Uma série de eventos regionais que a gente realiza justamente para troca de experiências, para entender o que cada um está fazendo, né, em prol, lógico, do meio ambiente, mas principalmente hoje o foco tem sido mudanças climáticas. E a gente tem visto muitas experiências de municípios, né,
nesse enfrentamento às mudanças climáticas, tanto iniciativa privada como terceiro setor também envolvido nisso, academia. Então, o fórum é um fórum que tem uma característica quadripartite. Então, nós fazemos eventos com academia, com iniciativa privada, com governos, com ONGs, enfim, todo mundo junto, independente, tá, de ideologias, né, independente de partidos, tá? Isso é muito importante, né? Onde a gente pode sentar junto e debater as nossas experiências, trazer esse nosso conhecimento para difundir e a gente poder nos ajudar. É um planeta só, então por mais que eu possa ser de um viés talvez de esquerda ou de direita, enfim, isso pouco importa. O que a gente tem que entender é que existe um objetivo comum, que é preservar as oportunidades dessas gerações que estão nos assistindo, né? Então, preservar o futuro, preservar a oportunidade deles para que não sejam piores do que as que nós tivemos, do mundo que nós recebemos, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, andar, né, Brasil afora, fazendo esses encontros, esses eventos, é muito importante para a gente, então, consolidar e difundir, então, esses conhecimentos, para a gente conseguir, então, frear, né, esses impactos que a atividade humana tem causado no meio ambiente. E essa semana tivemos um exemplo aqui na região, né? Campinas, no último dia 27, se eu não me engano, lançou, né, o Plano Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, tá? Onde a gente tem uma série de ações, são alguns eixos principais onde a gente está trabalhando, né? Onde a gente vai estar atuando e com políticas públicas, com incentivo, né, do município e participação aí de outras entidades, a gente então está trabalhando, né, para justamente minimizar os impactos dessas mudanças, né? Eu acho que são dois momentos. O primeiro é a gente estar preparado para as mudanças que já estão acontecendo, que a gente não tem como frear. E de outro lado, tentar de alguma forma, né, com ações regenerativas, tentar melhorar as condições, né? Não continuar estragando o meio ambiente. Tá? Então vamos nos preparar para enfrentar o resultado daquilo que a gente já plantou, mas vamos tentar melhorar agora a semeadura para colher uma coisa melhor lá na frente. Acho que esses são os dois momentos. Tem uma informação que você até confirme se é isso mesmo ou se eu estou equivocado, mas que em 2050 a previsão do aquecimento global chegaria numa média de acho que 5 graus, acho que é isso. Então, primeiro, não sei se é isso mesmo ou não, mas é reversível? É possível reverter isso? Essa é uma pergunta... Pergunta de $1 milhão? Pergunta de $1 milhão, né? Quem souber a resposta. Vamos lá. Negacionistas sempre vão dizer que a temperatura já ia aumentar mesmo. De qualquer forma. Isso independe da atividade humana. É porque a gente faz churrasco, né? Agora, modelos matemáticos indicam esses números que você está falando, né? Então a gente seguir nessa escalada de forma que a gente vai chegar a um incremento aí de 4 a 5 graus por volta do 2050. O que vai acontecer com o aumento de 5 graus na temperatura Você global? disse que a gente aumentou 1,2. Já está isso que a gente está vendo. Já está. Com o aumento de 5 graus, a gente vai ter o degelo, obviamente, das calotas, né, polares, a gente vai ter aumento do nível do mar. Algumas cidades vão simplesmente sumir do mapa, né? Cidades que estão muito próximas ao nível do mar, por exemplo, uma cidade como Recife. É uma cidade que a gente já sofre com enchentes lá todos os anos, né, no período agora do inverno nosso aqui, que chove muito lá. A gente já experimenta, né, essas enchentes lá. Recife é uma cidade que ela desaparece, né? Se a gente subir o nível do mar aproximadamente 1 metro, vai ser muito difícil a gente conter esse avanço dentro da cidade. Então, as consequências são, assim, terríveis, né? Então, 4 a 5 graus, a gente imagina que a gente vai ter grandes movimentos migratórios, a gente chama isso de migrações climáticas. Então, deslocamento de populações inteiras de determinadas regiões para outras, né? Ou por excesso de água ou por falta dela. Exatamente.
né, isso vai acabar acontecendo. Então isso é realmente um cenário assim, apocalíptico, mas, criançada, nós temos que trabalhar e nós temos que acreditar. O mundo não pode acabar. Exatamente. Né? Então, não pelo menos nas gerações de vocês, né? Mas se preocupem em trabalho, talvez para a geração dos seus filhos, né? Não serem comprometidas, né? E eu estou comprometido em fazer a minha parte. É o que a gente tem que fazer. Né? E vocês vão ter que fazer de vocês. Legal. Até a conversa está indo tão bem porque está indo engatilhado, sem ter combinado, né? O que eu ia te pedir agora é isso, até porque a gente já está indo para a reta final do nosso PodNext, e assim, e para essa galera que está assistindo, esses estudantes, os pais, os familiares, o que cada um, porque a gente falou do governo, a gente falou ações governamentais, a Campinas, a cidade de Campinas, e eu, o Gustavo, que está aqui nos ajudando, o que cada um, e aí os nossos ouvintes e telespectadores, o que cada um pode fazer, na sua visão, para ajudar esse processo? Perfeito. Bom, você falou, né, Alcino, acho que cada um de nós tem o seu papel a cumprir, né? E são pequenos atos, pequenas ações que começam em casa e vão ser a nossa contribuição, né? Então, estamos tomando água aqui em um copo descartável. Para onde vai esse copo depois? Ele vai para um aterro ou ele pode ir para uma coleta seletiva e voltar, entendeu? Sim. Dentro de uma economia circular, a voltar a ser um outro produto feito de plástico, tá? Poderia eventualmente estar utilizando aqui uma garrafinha de vidro, talvez. Então, note, as ações do dia a dia, né? Cada um de nós tem que pôr a mão na consciência e entender que determinados gestos, determinados atos, como uma torneira aberta um pouquinho mais, um banho mais alongado, eles têm as suas consequências, né? Tirar o carro da garagem, né? Então, o que a gente traz aqui é que todos têm que ter em mente, né, a questão da justiça climática. Justiça climática tem a ver com o quê? Se você é uma pessoa que tem acesso a recursos que outros não têm, que tem acesso a informações que talvez um outro não tenha, né? Você pode ajudar aquele outro, né? Então, é o que eu falo, quem mais vai sofrer com as mudanças climáticas não é quem mora em um condomínio de alto padrão. É aquela pessoa que está numa área de risco, que está mais exposta a esses riscos. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ajudar a resgatar essas pessoas, para que elas também tenham essa consciência, também tenham acesso às informações e que possam ser esses agentes de mudança, né? Então, a questão do ESG, que a gente fala, ESG, né? O E de environment, de meio ambiente, o S de social e o G de governança. Governança nada mais, nada menos que é fazer as coisas certas pelo motivo certo, né? Então, a gente pode entender o seguinte, o social e o ambiental, eles sempre vão andar em paralelo com essa governança, que tem a ver com o econômico também, né? O conceito de sustentabilidade é um tripé, né? Que é o social, ambiental e o econômico. E esse pezinho econômico é muito importante para que os outros dois possam acontecer, né? Então, isso é algo que o mercado já percebeu. Então, as práticas de ESG, né, implantadas nas grandes corporações hoje, são por quê? Porque eles já entenderam, né, que eles precisam cuidar, né, dos seus colaboradores, eles precisam cuidar do meio ambiente, e com governança, né, com uma gestão adequada, correta, ética, né, aplicando os recursos no local correto, né? Então hoje você vai tomar um financiamento junto a uma instituição bancária, dentro do questionário que você vai receber, o teu score, a tua classificação vai ser melhor para receber um investimento se você tiver essas políticas ou essas iniciativas ESG implantadas na sua empresa, né? Isso vale para todo mundo, né? Então acho que mais ou menos é isso aí que a gente tem que seguir como rota, né? Maravilha. Falei para vocês que a conversa hoje era importante.
é crucial, porque a gente está falando da nossa casa. A gente só tem uma casa, a gente só tem um planeta, não tem outro. Por mais que as pessoas estejam querendo ver se é possível morar na Lua, né? Mas não dá, por enquanto, não é aqui que a gente vive. Então eu quero agradecer muito. Antes de finalizar, quero passar para o Rogério poder fazer suas últimas considerações antes da gente encerrar o nosso 13º PodNext. Eu queria agradecer mais uma vez, então, a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui, né, para essa moçada jovem aí, né? Eu sou professor também, dei aula de biologia, né, muito tempo na minha vida antes de empreender na área de sustentabilidade de meio ambiente, e dizer para vocês aí que acreditem, é possível mudar essa realidade, tá bom? Então, às vezes a gente fica bastante apreensivo e preocupado com o que vem pela frente, mas acreditem, né? Façam a parte de vocês, porque cada um fazendo um pouquinho, a gente vai fazer a diferença. Bom? Muito obrigado, Rogério. Foi um prazer enorme. Te conheço desde o fórum que a gente realizou lá em Campinas, né? O Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental. Eu tive a honra de te conhecer e te fazer o convite para estar aqui hoje no PodNext e dizer que outros convites aparecerão, principalmente para falar com os nossos alunos e com os nossos professores aqui de maneira presencial. Então, logo a gente vai te convidar. E quero agradecer vocês que nos assistiram pela 13ª edição do PodNext. Aproveite, compartilhe os nossos canais, assistam, vejam no YouTube, vejam o nosso canal do YouTube, no Instagram, compartilhe com seus amigos e um abraço, até a próxima!